eles desejam, tá? Então, hoje, Tribunal de Justiça você não precisa mais. E isso que nós temos que lutar para todos os sistemas. Se já há uma comprovação inequívoca de que eu sou eu mesma, eu não tenho que comparecer lá presencialmente, como são nos tribunais superiores também. Então, assinatura eletrônica aqui, login e senha. Eu, Ana Amélia, sou contra login e senha. Isso é a minha opinião pessoal. Todo advogado tem que ter certificado digital. Login e senha é o método de identificação mais falho e inseguro. Isso é a minha opinião pessoal. Pode não ser de todos. Quando fala para mim que o advogado tem que ter login e senha, eu arrepio. No TJ é CPF. Basta que você saiba o CPF da pessoa, chega lá e troca a senha. Eu já pedi para que não seja mais CPF. Por quê? Aí existe a possibilidade de fraude infinitamente maior. Né? É o problema da identificação, da comprovação da identificação. A disponibilidade, então, trabalha 24/7. Né? Em tese, eu a poderia advogar se não, 24/7. Mas é importante para nós, porque nós aumentamos o nosso prazo processual, não é? Nós não somos obrigados a peticionar quando fecha as portas do órgão jurisdicional. Né? Eu tenho mais tempo para isso. E, olha, foi uma construção jurisprudencial também muito grande. Nós tivemos várias decisões, graças a Deus, isso ficou no passado, de não aceitar petição depois das 18. Chegou em vários tribunais superiores. Gente, se o processo é em papel, qual que é o horário? Se o processo é eletrônico, até as 23h59, 59. Precisou chegar lá. O que é bom para nós? Always on, né? Onde eu tiver, eu sou um advogado digital, eu peticiono. Eu viajo com o meu notebook, está tudo instalado. Eu viajo com o meu certificado digital. Meu celular, meu smartphone está em roaming. Não é cinturão do Batman, não, mas aonde vai, a gente vai carregar essas coisas também. Porque se tiver uma urgência, se tiver em outro continente, gente, você advoga, basta que você tenha o quê? Conexão à internet também, ok? Tempestividade. Se a internet não fecha, 23h59, 59. Que ninguém vai esperar esse momento, concorda? Gosta de viver perigosamente. Norte e Nordeste tem isso. Toda vez que eu vou dar aula lá, acabei de chegar de Rondônia, era 1 hora só, mas já cheguei em Manaus com 2. Eu fico zuretinha. Aí eu falei assim, gente, pela lei do processo eletrônico, você tem que peticionar segunda hora legal de Brasília. Então, o que é mais louco é que o cara está em Manaus. E ele está peticionando para o TJ de lá. Tem colega que quer atrasar a hora do relógio, do computador, pensando... Hello! Hello! Acreditem. Então, vocês já ouviram falar em hora do rush virtual? Quem usou essa expressão foi o STJ. O horário do rush. Cara, eu nunca tinha pensado que tinha rush na Infovia Digital. O nome é chique. Por quê? Advogado deixa para peticionar eletronicamente a que horas? Depois das 18 horas. Você e os 700 mil advogados do país. Então, tá lá. Tá todo mundo mandando petição para um sistema. Vai dar delay. E você vai ficar assim, será que chegou? Porque você só vai saber se chegou se o sistema gerar o quê? Um protocolo eletrônico. Aí você fica assim, ai meu Deus. E vai demorar 15... Eu já vi delay de 20 minutos. O advogado infartou. Tá? Ou seja, o sistema tem uma capacidade de assimilação. Se o sistema está recebendo muitos chamados, digamos assim,
haverá, com certeza, um interregno de tempo que poderá ser importante entre o envio e o efetivo recebimento pelo sistema informatizado. Eu já falei, no escritório tem que começar a modificar esse horário de peticionamento e passando para de manhã, Márcio. É ao contrário, de manhã manda tudo. Porque se der errado, você pega um carro e vai para lá, pega um avião. Eu vou falar disso. A lei fala isso. A regulamentação interna de todos os tribunais é do recebimento. Do recebimento pelo sistema. A lei fala do envio, mas a regulamentação interna de todos os tribunais é do efetivo recebimento pelo sistema informatizado. Aí o que eu faço? Quando eu vou mostrar aqui para vocês, eu falo isso. Né? Olha aqui. Era enviado, eu tirei e botei recebimento, porque nas minhas aulas já não falo mais isso. Ah, teve na aula com a Ana Amélia na hora do enviado. Eu já troquei. Aqui já, entendeu? Porque todas as regulamentações... Você está correto, mas todas as regulamentações falam do recebimento. E pensando bem, a lei não está certa, não, porque uma coisa é enviar, outra coisa é receber. Isso é um dos temas que a gente deveria... também acreditamos que deva modificar essa lei. É melhor deixar ela quieta, né? Hein? Vamos lá, passa para o alemão. Dia e hora do recebimento pelo sistema. Dia e hora. Se o sistema não me gera um protocolo, a petição não foi protocolizada. Aconteceu recentemente no Rio de Janeiro, eu não vou falar qual é o sistema, tá? Que não gera recibo eletrônico de protocolo. Tá? Básico. A lei fala que é para gerar, ele não gera. E foi feito por eles. Resultado. O cara estava na dúvida se o negócio chegou lá, não está? Ele foi enviando. Ele foi enviando. Ele não foi recebendo de coisa nenhuma. Eu falei, não acredito. Aí o OAB me liga. Amélia. Eu falei, ai, meu Deus, o que foi dessa vez? Já estou traumatizada que eu não toco o telefone. O cara não conseguia achar a coisa dele. Eu sei que quando ele abriu o painel do advogado dele, tinham 7 distribuições para 7 varas diferentes, para uns 7 números de processos diferentes e com 7 audiências marcadas em dias diferentes. Aí a pergunta é, qual está valendo? Cara, se você souber, me conta. Entendeu? Porque eu vou querer saber. Aí liga para o tribunal. Desembargador! O desembargador já está arrependidíssimo de ter me dado o celular dele. E agora? Agora ele tem que cuidar, tomar cuidado para não pagar custo judicial em tudo isso. E sucumbência. Olha, não é surreal? Falei, vai lá, desiste do tudo, mostra isso. Mas a gente botou demos uma como é que chama? Uma publicidade ao fato, digamos assim. E foi para a TI, abriu o chamado, então, graças a Deus, o problema desse advogado foi resolvido. Mas vocês estão vendo o problema? Não? Hora oficial de Brasília para contagem de prazo. Tá? Resolução 94 mudou isso, hein? Vou mostrar para vocês. É para o horário do órgão para qual está sendo enviado o ato processual. Dica, sincroniza o seu equipamento com a hora legal de Brasília. Entra lá no site do Observatório Nacional, on.br. Tem aqui, olha só, sincronismo público. Tá vendo? Acerte o seu computador para fazer pela internet e faz o download da sincronização. No ANBR você tem, deixa eu botar aqui. Mas se eu não ligar, ele não volta, né? Está aqui. Esse aqui é o link direto. Sabe o Windows que tem vida própria? Computador do processo eletrônico, gente, não pode ter vida própria. Só pode fazer o que a gente manda. Instalação automática, o Fred vai falar. Nada disso.
Então, mudou a hora. Nordeste tem esse problema, né? Tá lá, com a hora legal de Brasília. Porque se nós tivermos que comprovar algum ato processual e dar um print, o que vai estar ali embaixo? Qual hora? Isso é um toque legal. Bom, aí você faz essa sincronização embaixo aqui. Lei, obrigatório, emissão de protocolo judicial eletrônico. Está lá. Protocolo eletrônico judicial. DJE. A criação do DJE, a partir da Lei 11.409, foi a responsável pelo atestado de óbito do DEOL. Lá estava entre os considerandos, considerando que, em decorrência da Lei 11.419, todos os tribunais podem ter o seu próprio DJE, seu próprio DJ, né? Então, acabou a impressão em papel. Aqui tem sido um problema, lá em Rondônia, agora nós vimos isso. Decisão do juiz, se publica no painel, né, Átila? Ou se publica no painel do advogado, ou se publica no DJE. Ele decide, se ele quiser que o processo ande mais rápido, para não ter os 10 dias, ele manda para o DJ. E a publicação no DJ só aparece no andamento processual. É insegurança jurídica para o advogado, né? Contagem de prazo do DJE. Início, 1º dia útil seguinte à da data da publicação. O que se considera a data da publicação? Eu apago isso, eu deleto. O mais importante é o de cima. É a data da disponibilização da informação no DJE. É mais complicado, né? Vamos ficar só com a parte de cima? 1º dia útil seguinte à da data da publicação. Ok? Fazer o test drive aqui, ó. Publicou segunda, disponibilizou 14 de março. A disponibilização é importante para nós? É só a publicação. 1º dia útil seguinte à da data da publicação. E se for sexta, começa a segunda. Isso é importante a gente fazer esse test drive com os advogados também. E o início do prazo, então, aqui passa a correr na quarta-feira. Ok? Olha, coleta banca, aquela conta do dia 13. Vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho certeza que nenhum dos colegas aqui, assim como todos os nossos colegas que nós vamos ministrar aula, deixa prazo para o último dia, né? É P-1. No processo eletrônico, vamos trabalhar com segurança? P-2. E vai que acontece. E o Murphy, ele existe. E ele só aparece naquela hora que ele não poderia aparecer. Não é assim? Esse é um grande problema nosso, gente. A comprovação da indisponibilidade do sistema pela advocacia. Por quê? Porque o registro da indisponibilidade, ele só é disponibilizado depois. Depois eu já não sei se vou perder, se vai prorrogar, se não vai prorrogar. Tá? E olha aqui, ó, 1º dia útil seguinte à solução do problema. Alguém avisa que saiu e alguém avisa que voltou? Você vai ter que ficar lá em plantão absoluto, olhando que dia que ele voltou? Isso é um problema, né, Márcio? Que dia voltou? Não coloca. Não, doutora, quem certifica isso? Olha, sem complexo de perseguição. Vamos ser felizes? Eles querem que eu acredito que eu sou uma pessoa que eu tenho esperança de que isso é um sistema de auditoria automático, impossível de ser manipulado a cada 5 minutos. É engraçado, porque nunca completa os 60 minutos do PJE, né? É sempre 50. Eu falei, por que você está economizando minuto? Não, isso aqui eu não posso fazer nada. Olha aqui. Esse é um sistema auditado, o sistema de 5 minutos. Mas então ele é pão duro, porque não tem nenhum de 61 minutos. Só tem. Olha, teve um dia que eles publicaram 59. Eu falei, agora eu vou matar vocês. Porque advogado que não consegue peticionar. Vai aparecer. Fica todo mundo assim, né, esperando a publicação da disponibilidade. E tem a pachorra de publicar 59 minutos. Gente, então isso é um problema para a gente. Como é que a gente comprova?
Olha aqui um relatório de disponibilidade. Só publica, só registra depois que ela aconteceu, tirando a programada. Tá vendo? Olha lá a última, que linda. Só sai do ar. Problemas técnicos. Atenção, retorno do sistema dia 17/5 às 17 horas. Repara que hora que ele saiu? 0 hora, 3 horas, que eu não estou vendo aqui. E o advogado fica, meu prazo foi, meu prazo não veio, repara. E eles não registram que está fora do ar. Isso dá uma insegurança jurídica para nós muito grande, certo? Como é que eu vou comprovar isso? Print screen? Eles aceitam print screen? Depende do magistrado. Nosso presidente, doutor Marcos Vinícius, da Comissão de Justiça do Trabalho, aconteceu isso com ele na audiência do PJE, que ele foi... Não conseguiu transmitir. Não conseguiu. Aí liga para a gente. Print, doutor. Print, Marcos. Printa e mostra para o juiz. Doutor, você teve 15 dias para enviar a petição. Por que o senhor foi enviar agora? Porque eu tenho 15 dias para enviar uma petição. Não. Perdeu. A outra falou assim, não, doutor, claro, o sistema nunca fica no ar mesmo, não tem problema nenhum. Pode trazer aqui, que eu dou prazo para o senhor encaminhar. Pô, você pode falar 20 minutos, não pode? Mas o juiz de Rondônia, o magistrado de Rondônia que foi assistir, estava presente na nossa apresentação, ele me contou um negócio que eu fiquei meio... Por exemplo, são 20 minutos, né? Mas não é 20 minutos falando. Ah, não? Não. Você falar rápido, ninguém consegue pegar. São 20 minutos falando e digitando. Quando der 20 minutos, acaba. Pô. Eu juro que eu ouvi isso, não foi? Tem que botar um taquígrafo lá. A taquígrafo não tem mais, uma digitadora exímia. Você vai ter que contratar uma da OAB e botar lá. Porque você pode falar 20 minutos, né? Mas eu não sabia que os 20 minutos era também junto com quem? Se você pega um lerdo, acabou. Você não vai falar 10 minutos. Professora Ana Amélia, a audiência gravada... Aqui, Espírito Santo. A audiência gravada acabaria com isso. Ah, você? Estou colando para... Sim. A audiência gravada não está muito bom para a fita dela, não. A jurisprudência não está querendo... Acabou de sair uma decisão contra. A localização da informação na audiência gravada. Doutora, aqui. A audiência gravada me arrepia. Para recorrer depois é um problema. Você vai ter que achar 01,33. E um desembargador do TRT da 4ª Região nos disse numa palestra lá que ele não vai ouvir gravação, não vai passar a tarde ouvindo gravação para decidir um processo. É um problema. E nós vamos ter que ficar ouvindo também, para parar no lugar certo. Porque se eu não indico... só um minutinho, pensa exatamente o que você está falando. Se eu não indico o local 01,33, é como se eu não indicasse um link correto que estava quebrado para acessar aquela informação. Não vale mais. Num processo que eu tive que fazer um recurso de uma audiência rápida de 40 minutos, eu mandei um funcionário meu degravar. Ele não é treinado para isso. Ele levou um dia. E eu achei que ele tinha... Digo, ele matou tempo, né? No outro dia de manhã eu fui revisar. Eu levei a manhã toda revisando. É um problema. Audiência gravada é um problema. Bornoz. Eu, a partir desse processo, audiência gravada, eu vou requerer de gravação. E se o juiz não deferir, eu vou agravar retido por cerceamento de defesa. É uma posição... Albornoz, me permitam uma parte aqui, Rubens, Sim. Tocantins, aqui no fundo. Doutora Ana Amélia, quando iniciou o seu curso hoje cedo, ela disse: o processo judicial eletrônico é uma quebra de paradigmas. Quer dizer, então, que esse magistrado ele pode passar a tarde lendo o processo, mas não pode passar a tarde assistindo uma audiência gravada. A leitura é muito mais rápida. O problema é que é o seguinte, o magistrado tem 24 horas do dia para ver quantas horas de depoimento. Esse é o problema. Esse é o problema. Até ele chegar no ponto, então é muito importante, como a Ana Amélia colocou, citar o minuto, hora, minuto e segundo, horas, dependendo de quanto tempo dura a audiência. O problema é que em certos sistemas de marcação é possível fazer marcação.
Exatamente o que o colega Miguel se ausentou aqui para ir ao CNJ, o CNJ está padronizando agora a questão da gravação de audiência. É importante que se dê ao advogado a ferramenta de marcar na gravação o que ele quer dizer, para já ficar registrado no processo. Tem sistemas que só permitem ao magistrado, ao serventuário, ao Ministério Público, mas não ao advogado. Entendeu? Então é necessário que a gente lute, inclusive, pelo mesmo direito, pela paridade de armas. Porque se o Ministério Público tem direito, se o magistrado tem esse direito, nós também temos que ter. Né? Essa ferramenta tem que estar disponível à advocacia. É o que Miguel está vendo agora, junto com o alemão no CNJ. Mas vamos avançar. Está todo mundo aprendendo. Todo mundo aqui é aprendiz feiticeiro. Entendeu? A gente tem que saber, doutora, qual é, se é bom. Aqui. Eu estive representando a OAB em Cuiabá, no FONAGE, e foi discutido por todos os juízes lá presentes justamente essa questão das audiências gravadas em videoconferência. Eles estão querendo, através da Escola Superior da Magistratura, que isso seja padrão no país inteiro agora. Justamente porque eles estão entendendo que esse procedimento é um procedimento mais viável e justamente mais rápido com as partes e principalmente quando não há presença da identidade física do juiz na comarca, né, onde eles têm que fazer a judicância. Então a OAB vai ter que tomar uma posição depois sobre isso daí, muito rápida, talvez, para poder questionar a legalidade e a validade disso daí, porque vai virar um problema quando isso for implementado. E eles estão já conversando com o CNJ, inclusive, para que isso seja aprovado lá dentro, para ver a gravidade da situação que vai virar, né? É sério. Licença, Ana, é só para registrar, como o Zé Vitor já falou, esse assunto não vai ter que ser analisado em breve, não. Ele está sendo analisado nesse momento. O Tribunal de Justiça de Pernambuco desenvolveu para o PJE o módulo de gravação de audiência que está sendo apresentado hoje no PJE. Ontem nós tivemos reunião no CSJT e numa breve conversa com o Dr. Ricardo Morhalen, que estava aqui, e com o Dr. José Hortêncio. E o assunto, eles próprios magistrados repelem, não gostam da ideia. Então é um tema bastante controvertido, está sendo discutido nesse momento no CNJ. Todos conhecem o cenário das discussões no CNJ, como eles são conduzidos, mas o assunto está sendo tratado nesse exato momento, não é amanhã, não é depois de amanhã. Ele está sendo simultaneamente com isso aqui, coincidiu a data, e por isso que o Miguel não está aqui presente, teve que se ausentar para acompanhar essa discussão. A gente vai saber o resultado, talvez à tarde, de como foi a condução disso. E um dos pleitos que transmitimos para lá era exatamente essa necessidade que o Zé Vitor falou, de permitir ao advogado no meio eletrônico, se for autorizado realmente, em primeiro lugar, permitir ao advogado as suas marcações privativas naquele arquivo que vai ser gerado. E, em segundo lugar, permitir a degravação por requerimento, como determina o artigo 417 do Código de Processo Civil, que fala sobre a degravação. Que o TJ de São Paulo já proibiu. Está revogando o CPC. Grava para depois degravar? Cara, então não precisa gravar. Dá menos trabalho, não dá? Botar uma equipe de degravação, isso aí eu prefiro que fique em papel. Né? Ou seja, todo mundo é aprendiz de feiticeiro. Cada dia aparece uma invencionice nova. Invencionice. Na verdade, existe software para degravação. Eu sou professor lá de São Paulo e o professor Fernando de Pinho Barreira, que trabalha comigo, é um perito, e ele faz trabalhos de degravações com muita facilidade. E acredito que talvez a discussão, apesar de ser uma questão muito jurídica, na ordem técnica já é resolvível. Né? Existe um software que faz isso em alguns minutos. Onde é que você consegue? Se a gente fosse técnica, verificar, eu sou advogada, você pode compartilhar essa informação aqui para o Conselho Federal, porque advogado estudou direito. Exato. Entendeu? Ele não estudou sistema de informática. Aliás, em vez de fazer mestrado, eu deveria ter feito faculdade de... São duas formações que hoje em dia o advogado está com isso. Está 1000 léguas na nossa frente. Compartilha pra gente. É que, como eu tenho uma vida pregressa no sistema, antes de advogado eu fui desenvolvedor. Ele vai ganhar da gente em tudo. Então, eu transito um pouco nos dois caminhos. Mas, de qualquer forma...
Eu vou levantar essa informação com o Fernando. Passa para a gente, passa para o Conselho Federal, que o Conselho Federal compartilha essa informação e talvez até possa dar um bizu para o CNJ, né? Ana, só uma última parte antes de a gente ir adiantando a tua apresentação. Não é tudo ruim também. Normalmente, o magistrado não coloca exatamente o que a testemunha falou. Não são as declarações dela, são as impressões do magistrado a respeito daquela declaração. No momento de recurso, e você quer, não, a testemunha disse tal coisa, não é aquilo que está anotado na ata de audiência. Então, tu tens condições de citar, de mostrar ao desembargador, né, de exibir ao tribunal o que realmente foi dito. É uma grande vantagem, mas para vídeo não se aplica a leitura dinâmica. Então, ou nós melhoramos esse procedimento, isso tudo vai ter que ser discutido. É possível ao magistrado, ao julgador, ler um depoimento dinamicamente, rapidamente no papel. Agora no vídeo como é que fica? Não dá para acelerar e perder pontos. Foge do contexto. Só que estamos aqui quebrando paradigmas. Então temos que nos adaptar e criar soluções para a nossa realidade. Exatamente. Já falei. Paraná, que é sempre referência, fez audiência botou no Facebook, tem um link lá para videoconferência. A parte estava em Portugal, a autora, a reclamante. Muito interessante. Tem projetos pilotos aí. Vamos lá. Citação e intimação. Um dia, o sonho de consumo é que as citações sejam feitas por meio eletrônico. Por enquanto, ainda não acontece, né? Todas através do portal do tribunal. E será considerado vista pessoal se todas as peças que integram o processo estiverem visíveis. Por exemplo, a STJ, às vezes a gente só vê o quê? Decisão, né? Então, nesse caso, não poderia ser considerado, então, vista pessoal. Intimação eletrônica para os usuários cadastrados no sistema. Presta atenção, cadastrado no sistema habilitado nos autos. São novos termos que nós temos que aprender a conviver. Então, você clica lá, tá? E dispensada a publicação no DJE. Isso é o que diz a lei. Ou seja, clicou, abriu. Ok? Inclusive da Fazenda Pública. Em atos urgentes, por determinação do magistrado, em que ele considere que a intimação eletrônica possa vir causar prejuízos às partes, ele pode determinar que essa intimação seja feita por outro meio, com a finalidade de atingir a citação. A intimação. Já vi telefonar, já vi confirmação do torpedo. Doutor, você está com um advogado aqui, mas nós vamos odiar. Tudo bem? Tudo bem. Então, manda um torpedo para mim falando que está tudo bem. É isso. Eu acho isso o máximo. Teve um juiz, foi da Paraíba, que ele expediu um mandado de... soltou um devedor de pensão alimentícia por e-mail. Oh, que maravilha, pensa. O cara é tecnológico também, né? O outro fez uma gravação para o celular, fez uma audiência para o celular. Doutor, fala isso aqui. Viola. Se as partes estão presentes e concordam, a finalidade não é atingir a finalidade que você quer. Só não pode ser intimada para o Twitter, né? Aí já... Mas teve um, Rio Grande do Sul, Paraná. Foi um delegado.com, que ele tem um Facebook, né? Aí o cara era face amigo dele, o advogado. Doutora, aqui, eu de novo. Já também, voltando à remissão do FONAGE, já foi comentado, inclusive, que as intimações estão feitas via SMS. Cadastrado no programa do tribunal o telefone do cidadão e da parte, eles intimam a parte via SMS para comparecer em cartório para tomar ciência da decisão. Já está se discutindo isso também. Mas pode ser... Não é o caso. Mas lembra, você faz pagamento agora, ele só libera se você... Quer dizer, eu já estou atrasada, já estou aquele negócio, eu recebo um código, aí eu tenho que meu computador, ligar no coisa para... pode ser, né? Teve uma outra decisão também. O Face amigo do delegado mandou um post para ele dizendo que ele ia apresentar o réu.
Na verdade, o delegado não escreveu nada. Ele falou, tudo bem, eu estou aqui na cidade dia tal, você vai lá e faz tudo. Aí saiu na imprensa dizendo que o delegado... Não foi nada disso. Né? O advogado inovou. Na verdade, foi o quê? Ele era face amigo. Então, vamos ser face amigo também. Se a gente souber de quem tiver, dar um bisu para ele. Prazo de intimação no portal. No dia que o advogado efetivar a consulta. No dia que o advogado clicar. Se for pensar desse ponto, eu não vou clicar nunca. Não é? Não, mas eles pensaram na nossa astúcia também. Você tem 10 dias para clicar. Se não clicar, você está autoclicado. Vão utilizar... Tem gente que não gosta desses 10 dias. Gente, eu adoro os 10 dias. Estava falando com o Márcio ontem. Você usa ele de acordo com a sua o quê? Eu quero viajar, eu quero ir para a praia. Cliquei e fui embora. Não, esse processo está muito rápido. Para. O cliente ainda não me entregou o documento que eu preciso entregar. Então, nós vamos utilizar esses 10 dias de acordo com a nossa decisão, com a nossa vontade. Não muda, tá? Se consultar em dia não útil. Tá? Intimação também é certificada nos autos. TJ do Rio de Janeiro numera a página. Bom. Não sei, mas eles numeram. É porque você faz. As folhas tal. É bacana. Né? No PJE, o ID tal. Né? Automaticamente realizado, então, no prazo de 10 dias, em caráter informativo, desde que expressamente requerido, poderá o tribunal enviar um e-mail. Olha, tem intimação para você no portal. Desde que requerido. No processo eletrônico, existem requerimentos específicos que nós não podemos esquecer de colocar. Mesmo que você não faça uso dele, você poderá vir a precisar. Eu vou mostrar para vocês. Então, está aqui o que a lei fala. Emissão do recibo eletrônico de protocolo. Tem algum sistema que nós estamos procurando ele. Inicial obrigatório. Se o seu cliente não tiver, senta com ele do seu lado e tira o CPF no site da Receita. Tá? Autos suplementares, dispensada a formação, claro. Quem é que vai ter o auto suplementar? O Fred vai falar disso. Nós, fazer um backup. Cada petição que nós entrar, nós vamos fazer o quê? Faz uma cópia e deixa você. Mas offline, porque ninguém vai precisar, não vai deixar para consultar os seus autos através do sistema do tribunal, certo? Você não vai precisar de internet, entrar em nada. Você vai ter salvo no seu computador, como se tivesse o processo na sua mesa e você fosse compulsar os autos. Validade do documento produzido eletronicamente. Garantia de origem. Equivale ao documento original, desde que ele esteja assinado digitalmente com um certificado emitido por uma autoridade certificadora credenciada na ICP. Documento digitalizado, idêntica à força probante dos originais, salvo hipótese de adulteração, que possa ter ocorrido antes ou durante o quê? O processo de digitalização. Lembre-se que a digitalização ela é uma imagem, que ela pode ser o quê? Cortada e copiada. Pois não. Uhum. Ele vai falar no microfone aqui, ó. Bom, que garanta, explicando a 12682, é a lei de 2012. É do processo digitalizado? Dos documentos eletrônicos, exatamente, documentos digitalizados. Essa lei ela sofreu vários vetos, tá?
E as razões dos vetos, dos artigos que foram vetados, são contundentes em informar que não há segurança jurídica para que o documento digitalizado tenha validade por si só e que possa ser dispensado os documentos físicos. Como os documentos digitalizados pelos advogados são digitalizados pelos advogados no processo judicial eletrônico, todo mundo usa o scanner normal, o scanner de mesa, tira uma foto. Esse processo não garante a fiel imagem do documento, não garante que seja aquilo. Então, o que acontece? Na verdade, isso cria um fundamento jurídico para que se conteste todos os documentos que você, advogado, queira contestar da parte contrária. Nenhum documento que for digitalizado, agora você passa a ter o fundamento para questionar. Por quê? Porque a Lei 12.682 diz como deve ser o procedimento. E mais, ela diz não só o processo de conversão de físico para digital, mas ela também estabelece os critérios para a conversão do digital para o físico. Que garantia que você tem que um documento digital, que foi produzido digitalmente assinado, ao ser impresso, ele reproduz a fidelidade. Então, essa lei, ela trouxe esse imbróglio que, lá no CNJ, já um dos líderes do CNJ, do processo judicial eletrônico, entende que ela é uma lei morta, porque ela teve vários vetos, então ela foi esvaziada, mas concordou que isso vai gerar discussão. E eu estou trazendo essa discussão porque isso pode ser, e eu até acredito, do ponto de vista técnico, que é muito fácil você adulterar um documento eletrônico, muito mais fácil do que um físico. Então, uma autenticação de data você altera muito facilmente. Você não tem como. Vou dar um exemplo. Você precisa comprovar que você não está, o seu álibi é um comprovante de estacionamento de determinado local. Hoje, no processo judicial eletrônico, você digitaliza isso e envia. Alterar aquela data ali, aquela hora, é muito simples.